E sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Especialista Administrativo. E nessa aula eu quero falar para vocês sobre qual o melhor navegador para se utilizar aí no seu computador, no computador do seu escritório, no computador da sua casa. Qual seria o melhor navegador? Basicamente, nós temos três tipos de navegadores hoje em dia. O que consome muita memória, o que consome pouca memória, mas tem poucos recursos também, e o mediano, que fica ali consumindo memória mais ou menos, mas também tem mais ou menos recursos. Hoje em dia, o pior de todos em consumo de recursos é o Google Chrome. Por quê? Ele não mede a sua memória RAM. Ele vai utilizar tudo que você tiver de memória RAM sem dó nem piedade. Se você está utilizando o Google Chrome, meu amigo, um computador com 4 GB de memória RAM, cara, você não vai conseguir utilizar ele por muito tempo, porque vai começar a travar, vai começar a ficar lento a sua navegação. E você vai ter que reiniciar, vai ter que fechar o navegador, abrir novamente. Às vezes, por esse alto consumo de memória RAM, o próprio navegador elimina algumas páginas. Você chega lá, tá um xizinho na página, como se tivesse ocorrido um erro. Então, o Google Chrome para computadores com menos de 4 GB de RAM não é o recomendado. A partir de 8 GB de RAM, pode utilizar o Google Chrome sem problema, você não vai ter dor de cabeça com ele. Agora, se você tem um computador de escritório, padrãozinho, no máximo 4 GB de memória RAM, recomendo que você utilize o Firefox, Opera ou Microsoft Edge. Esses três, para serem diferentes, funcionam praticamente da mesma maneira, por isso eles têm um baixo consumo de memória RAM. Eles não armazenam muitos seus dados, não pegam muitos dados de rastreamento seu, e não ficam rastreando o que você está fazendo ali, pelo menos não muita coisa, diferentemente do Google, que rastreia praticamente até a sua alma. Então, lembre-se disso. O melhor navegador para utilizar no escritório é aquele que consome menos recursos que o meu computador tem a oferecer. Se meu computador tem 4 GB de memória RAM e o Google Chrome come as 4 GB de memória RAM, ele não é indicado para mim. Se meu computador tem 4 GB de memória RAM, eu utilizo o Opera, que consome metade desses 4 GB, ele é o indicado para mim. Deu para vocês entenderem agora? O melhor navegador não é aquele que você acha mais bonito, é aquele que tem um melhor desempenho, principalmente quando nós lidamos com escritório, quando nós lidamos com parte administrativa. Você não quer uma aparência, você quer desempenho. É por isso que suas tabelas de Excel são bem cruas, mas apresentam todos os dados que você precisa ali e te dão os resultados que você quer. Essa foi a nossa aula sobre navegadores. Agora você não vai ter mais problemas sobre a questão de navegador. Você escolhe simplesmente o que melhor atende aos recursos da sua máquina de trabalho. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula.